Aleluia, louvado seja Deus. Antes da gente passar para a palavra, eu queria avisar que na base aqui de ações sociais tem a lanchonete do Sal Social. Terminando aqui o culto, se você quiser comer com a sua família, ali hoje vai ter macarrão, né? Macarrão, né? Tem macarrão ali na base ali, se você quiser nos ajudar, o recurso fica ali na base também, para ajudar nos projetos sociais. Amém. Irmãos, estou igual o Saulo aqui, deixa eu só fechar uns negócios aqui, senão nós não começa. Amém. Irmãos, essa semana, na segunda-feira, eu saí de viagem, né, com a minha família, meus amigos, e a gente foi tirar uma semana para descansar. E hoje cedo eu falei isso aqui, né? Esses dias para trás eu vi um pastor, foi no púlpito da igreja, uma igreja grande, e ele começou a falar que ele ia sair de férias. Eu vou sair de férias com a minha família, irmãos, vou ficar de férias um mês. Aí lá no meio da congregação teve uma pessoa que gritou: mas o diabo não tira férias. Aí ele esperou um pouquinho e falou assim: por isso que a vida dele é um inferno. Aleluia. Irmão, a gente precisa descansar, né? Foram poucos dias, mas serviu para ajustar muita coisa dentro de mim, na minha cabeça. Inclusive a palavra que eu quero ministrar aqui essa noite foi uma coisa que Deus falou comigo na viagem. Tem gente que fala assim: pastor, quanto tempo o senhor fica orando, quanto de jejum o senhor faz para Deus te dar as suas palavras? Eu falei assim: irmão, tem vezes que eu saio na rua, vejo uma bicicleta passando e Deus fala comigo. Você precisa ter um link direto com Deus, irmão. Quem tem muita cerimônia para entrar na presença de Deus é porque não tem intimidade. Na casa do pai a gente fica à vontade. Quando você tem um relacionamento estreito com seu pai, você fica à vontade. E aí nessa viagem a gente foi para o litoral de São Paulo. E chegando lá, a gente observou uma coisa, né? Até foi a Celine que comentou isso comigo. Os comércios lá, à noite, eles são muito iluminados. Tem muita luz. O pessoal usa muito LED, muita luz morna, muita coisa. Então, assim, é muito bonito de se ver. Realmente realça o comércio. À noite, assim, é uma coisa assim, você ficar olhando realmente e admirar. Só que eu observei uma coisa. No outro dia a gente passou lá de manhãzinha no mesmo lugar e as luzes estavam apagadas. E, irmão, o cenário é totalmente diferente. Porque as luzes apagadas, elas não dando mais aquele realce, não mostrando aquilo que tinha que mostrar, o cenário ficou, vou usar uma palavra aqui, ficou feio. Ficou esquisito, porque começou a ficar, você olhava, via os defeitos, via as coisas ali, porque faltava alguma coisa, faltava luz. E Deus então veio e falou para mim: Lúcio, assim está a minha igreja. O que está faltando na igreja, Lúcio, é luz. O que está faltando, Lúcio, na igreja é que a igreja ascenda para a cidade. É que a igreja volte a ser a referência para a cidade. É que a igreja volte a ser a beleza da cidade. E para isso a gente precisa ser aceso, irmãos. Para isso a gente precisa ter a luz de Cristo Jesus transbordando, transparecendo, resplandecendo através de nós. Então eu quero ler um texto com vocês. O tema dessa mensagem, pode colocar aqui para mim, por gentileza. Antes que a lâmpada se apague. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1. Primeira Samuel, capítulo 3, verso 1, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, verso 4, o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: eis-me aqui. Irmão, entenda uma coisa. Samuel era um profeta, estava sendo criado na casa de Eli, ainda era criança. Então essa narrativa diz que antes que a lâmpada se apagasse,
Deus então chamou Samuel, e ele disse: eis-me aqui. Mas quando que Deus chamou Samuel? Antes que a lâmpada se apagasse. Ou seja, querido, você só pode dizer: eis-me aqui para o Senhor, se a lâmpada estiver acesa na sua vida. Você só pode dizer: eis-me aqui, porque às vezes a gente diz: Senhor, eis-me aqui para esse propósito, eis-me aqui, Senhor, para restaurar essa cidade, eis-me aqui para restaurar minha família, eis-me aqui, Senhor, mas a lâmpada está apagada, a luz está apagada, você não tem o brilho, você não tem a presença de Deus. Então, antes de você dizer: eis-me aqui para qualquer coisa, diga: Senhor, se eu estiver apagado, me acenda. Se eu estiver apagado, me acenda, Senhor. Me acenda, Deus, porque, irmão, na caminhada, o desgaste, a falta de entendimento, o evangelho raso, a religião, tudo isso faz com que, muitas vezes, o Espírito Santo de Deus, ele se apague em nós. E o Senhor vem aqui essa noite para dizer para vocês: ei, eu escolhi vocês para serem acesos, porque eu quero iluminar uma cidade chamada Ituiutaba. O Senhor quer nos acender. Irmãos, no Velho Testamento, os sacerdotes, eles tinham algumas atribuições, entre elas, além das ofertas de sacrifícios, eles tinham a atribuição de não deixar o fogo do altar se apagar. E também o fogo dos candelabros precisavam ficar acesos dia e noite. Então eles cuidavam do fogo do altar e cuidavam também dos candelabros. O que é um candelabro? Quem aqui já viu um candelabro? Levanta a mão. Pouca gente assim, Jesus, viu um candelabro? O candelabro, irmão, aquele objeto, né, que muita gente usa como decoração. Ele tem, vamos lá pegar lá do Velho Testamento, ele tinha sete braços interligados, e ele tinha um pavio que era aceso, e ele era preenchido de azeite. Então, o que o sacerdote tinha que fazer? Ele tinha que manter isso aceso, e às vezes, de tempo em tempo, precisava trocar o pavio. O pavio é aquele que ficava aceso. Eu estava lendo isso aqui, e o Espírito Santo me incomodando, eu não estava entendendo. Eu falei: o que o senhor quer falar com pavio? Eu quero falar do fogo, né? Eu quero falar da lâmpada acesa. E o Espírito Santo falou: presta atenção nesse pavio. Eu falei: que pavio? De tempo em tempo tinha que trocar o pavio. Sabe por quê, querido? O pavio era o acesso. O pavio era o acesso entre o fogo de Deus e o fogo que precisa queimar dentro da gente. Existe um acesso em nós, que é o acesso que permite com que o fogo de Deus possa acender aquilo que está dentro de nós. E muitas vezes esse pavio na nossa vida precisa ser trocado, porque a gente nem percebe, mas esse pavio às vezes foi substituído de um pavio de alegria por um pavio de tristeza, por um pavio de indignação, por um pavio de não entender as coisas que estão acontecendo nesse tempo agora. Então o Senhor vem aqui para dizer para você, querido: talvez eu tenha que trocar esse pavio para você de novo ter acesso àquilo que eu estou dizendo, porque eu quero incendiar você, mas eu preciso que você me dê acesso àquilo que você carrega. O Senhor precisa adentrar em nós, o Senhor precisa acender em nós, mas esse acesso somos nós que permitimos. Existe um acesso entre a terra e o céu. Lembra quando Jesus falou para Pedro: Pedro, então agora eu te entrego uma chave, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar no céu será desligado na terra. Jesus estava falando: Pedro, eu estou te dando um acesso. Pedro, eu estou te dando um acesso. Irmãos, entendam uma coisa: o governo, o presidente, pode ser quem for, ninguém nas nações tem o que a igreja tem. A igreja tem o acesso ao reino dos céus, a igreja tem o acesso a Deus, a igreja tem o acesso ao sobrenatural, a igreja tem o acesso, a igreja tem a chave. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente fica com medo. O que será de nós se mudar o governo? O que será de nós se o Brasil tomar uma linha diferente daquilo que nós entendemos, que preserva os nossos princípios? A gente não deveria estar preocupado com isso, mas a gente deveria sim estar preocupado com o nosso acesso ser ligado no céu, porque tudo aquilo que a igreja ligar na terra será ligado no céu, e o que a igreja desligar na terra será desligado no céu, porque o Senhor Jesus entregou essa chave na mão da igreja. A gente precisa estar vivendo isso, irmão. E acender esse fogo em nós é como o cuidado com o candelabro, o cuidado com o candeeiro. Esse candeeiro,
A Bíblia diz, coloca para mim, Êxodo capítulo 25, verso 31. Êxodo 25, capítulo 25, verso 31. Diz assim: também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Se fará esse candelabro, o seu pé, as suas hastes e os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. Então fica ali, segura ali. Farás um candelabro de ouro puro. Entenda uma coisa, querido. Quando Deus está fazendo isso, Ele está comparando esse candelabro a nós. Ele está comparando esse artefato, é uma figura representativa do Velho Testamento que arremete para nós hoje. E como que era feito esse candelabro? A primeira coisa que eu vejo ali é que ele era feito de ouro puro. Ou seja, para ser portador da chama é necessário ser precioso diante de Deus. Mas como que eu sou precioso diante de Deus? A Bíblia diz que esse candelabro foi feito de ouro. Como que o ouro se torna precioso? É quando ele é achado somente como uma pepita? Não. O valor real do ouro, ele vai sendo aprimorado, e o ouro vai sendo valorizado à medida que ele é submetido a um processo. E qual é o processo que faz com que o ouro vá tomando e ganhando valor? O processo da purificação do ouro. E qual é a purificação do ouro? O fogo. O fogo. A gente quer ser valioso diante de Deus. A gente quer ter valor para o Senhor, a gente quer fazer grandes coisas para o Senhor, e o Senhor diz, eu quero fazer através de você, mas a gente insiste em viver uma forma bruta do Evangelho, e o Senhor diz, eu preciso que você suporte e passe pelo processo do fogo, porque eu te purifico, e no fogo eu consigo te dar forma. O ouro só é moldado, o ouro só toma forma daquilo que é a proposta de ser feita à medida que esse ouro passa pela temperatura, passa pelo fogo. E a gente só consegue trabalhar no ouro enquanto o ouro está quente, enquanto o ouro está quebrantado, enquanto o ouro está moldável. E para o ouro estar moldável, ele precisa estar no fogo. Agora entenda, talvez o processo que Deus quer na nossa vida é um processo tão grandioso. O que Deus quer fazer é tão grandioso, que vai tão além daquilo que a gente imagina, que é necessário que a gente seja submetido a esse processo do fogo durante várias vezes. Por que você está falando isso, pastor? Imagina aqui uma pepita de ouro. Então nós vamos fazer um candelabro. Você é um candelabro de Deus. E Deus quer te dar uma forma única. Deus quer colocar em você detalhes que em outro candelabro não tem. Deus quer colocar em você uma capacidade de unção que em outro candelabro não tem. Então essa pepita é submetida ao fogo. É o primeiro processo, entrou, amoleceu, começou a ser purificada. Enquanto ela está nesse estado, Deus consegue trabalhar. Então você sai do fogo, e Senhor, você sai do fogo, e você cai muitas vezes no martelo do Senhor. Você cai no molde do Senhor. E aí você não entende nada, porque você está no fogo, fala, está difícil. Nossa, que difícil, que pressão, que coisa insuportável, eu não estou aguentando. Aí de repente você é aliviado do fogo, e você fala, graças a Deus, mas aí você cai na mão daquele que vai te dar forma. E muitas vezes você vai ser submetido ao martelo, a ser torcido, a ser talhado, a ser moldado. E aí quando você pensa, meu Deus, eu já não estou aguentando mais, o teu coração começa a endurecer. Deus, para não te perder, Ele te coloca no fogo de novo. E lá no fogo de novo você amolece, e você volta para a mão do Senhor, e o Senhor continua a trabalhar com você, porque Ele não quer te perder. Então deixa eu dizer uma coisa para você, suporte o processo, esteja no fogo ou esteja sendo talhado, tenha a certeza que Deus está fazendo algo grande em você. Um recipiente para ser aceso, um candelabro trabalhado de ouro, valioso. Eu sempre digo isso aqui, o mundo nos ensina que a gente vive pelo preço, por aquilo que a gente tem, mas no reino nós somos ensinados que nós vivemos pelo valor. Não existe dinheiro no mundo capaz de comprar uma alma, mas Jesus morreu na cruz não pelo preço que você tinha, Jesus morreu pelo valor que Ele sabe que você tem. O Senhor quer fazer de nós candelabros moldados, de ouro puro. E esse candelabro, ele tinha uma característica. Os condutores
ou seja, os braços do candelabro, eles eram interligados. Eles eram ocos e interligados. Porque quando se preenchia um braço do candelabro, se preenchia todos os outros com azeite. Ou seja, eles eram interligados, e isso traz a gente a fazer uma reflexão. Você tem buscado unção só para você, ou você tem a noção de que Deus é coletivo? Você está buscando destaque só para você, ou você tem a plena convicção de que você está ligado a um corpo chamado corpo de Cristo? A unidade, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, eu já falei isso aqui. Não é todo mundo cantar a mesma música, mas é todo mundo cantar para o mesmo Senhor. O braço às vezes está um pouco diferente um do outro no desenho e na forma, mas o fato de estarmos ligados um no outro faz com que o dia da minha fraqueza eu seja regado e abastecido pela unção do meu irmão que está ligado em mim. No dia que eu estou fraco, é o dia que a oração do meu irmão me sustenta. No dia que eu tenho fome, é um prato de comida do meu irmão que me sustenta. E no dia que eu estou forte, sou eu que sustento ele, porque nós somos interligados. Sabe, irmãos, eu fico vendo uma coisa. Quando as famílias vão para a mesa, e a gente fala muito isso aqui, nós temos que comer junto, nós temos que estar juntos. E eu tenho visto até um esforço das pessoas em fazerem isso. Só que está acontecendo um problema. A maioria das mesas que se reúnem com uma proposta de comer junto, comem com o celular ligado. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. A proposta não é você estar ali fisicamente, a proposta é você estar ali com o seu espírito. A proposta não é você comer ali vendo o TikTok, vendo o WhatsApp. Porque às vezes você não sabe, mas o seu filho acabou de chegar da escola, e talvez ele sofreu lá na escola algo que você não sabe, que afetou profundamente a alma dele. Talvez ele está tendo dificuldade de relação com seus amigos, talvez ele não está suportando alguma coisa, e ele está tendo pensamentos difíceis, pensamento até de morte. E você diz, não, mas eu paro para almoçar com meu filho. Será mesmo que você almoça com ele, ou você senta na mesa para comer no mesmo lugar que ele está? Porque almoçar junto é olhar no olho e dizer, está tudo bem com você? Como foi o seu dia? O que você viveu na escola hoje, meu filho? Talvez o que você vai ouvir vai te assustar. Mas é para isso que serve a mesa. Porque no momento de fraqueza dele, onde talvez o azeite dele está pouco, o meu completa ele. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, querido. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu sou o ramo de uma videira verdadeira chamado Jesus, e você também, então nós estamos ligados por Cristo Jesus. Estamos ligados nele. Quantos casais estão dormindo na mesma cama, mas não estão ligados um no outro? Fala, Jeová. Dormir na mesma cama não significa que você está junto, não, irmão. Aliás, era melhor que você nem estivesse lá, então, se você ainda não entendeu. Porque nós somos um. Porque a dor do outro é a minha dor. Porque o que ele precisa está em mim e o que eu preciso está nele. E a vida não é uma vida de subtração. Eu não casei para subtrair do outro as minhas vontades. Eu não casei para subtrair do outro aquilo que eu acho que tem que ser a minha vontade plena. Mas eu casei para multiplicar a natureza de Cristo em favor daquele que precisa. Então, se for preciso, eu perco a minha vida em favor dessa pessoa, para que ela seja salva. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Candelabros interligados. A unção de um que sustenta o outro. E esse azeite, o combustível. Olha, eu digo uma coisa, irmão. Todo filho de Deus, ele tem que ter uma reserva de azeite. Ele tem que ter uma reserva de unção. Azeite representa unção. E o que a unção representa? A presença do Espírito Santo. Então, todo filho de Deus, ele tem que ter essa reserva. Ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Irmão, o que a gente mais vê é gente vazia tentando falar daquilo que não carrega.
Irmão, não adianta você tentar falar bonito, você pode ler, estudar, a bênção de Deus, faça isso, mas sem o Espírito Santo não tem vida. Sem o Espírito Santo não alcança, não toca. Porque não é o Lúcio que agora estudou e diz que está inteligente e que vem aqui e prega um sermão filosófico para você que vai te salvar. Não, é o Espírito Santo através de mim, pela misericórdia de Deus, que passa por um pecador e toca na vida de outro. Sabe, irmão, a gente precisa entender esse combustível, essa reserva de azeite. Agora, presta atenção numa coisa. Como que é feito o azeite? Alguém aqui sabe como é feito o azeite? O azeite é feito da oliva, da oliveira, do fruto da oliveira, da azeitona. Só que ele não é ralado, ele não é moído, a azeitona não é picadinha. Não, a azeitona é prensada, o fruto da oliva é prensado. Prensado, porque na prensa é você se deixar ser esmagado nas suas vontades de fora, para que permaneça somente a essência. Mas o mundo não te ensina isso. O mundo ensina para você que quanto mais do lado de fora você for bonito, quanto mais do lado de fora você ser alguém chamativo, mais sucesso você vai ter. Mas eu aprendo com o meu Senhor Jesus, que quanto mais esmagado nas minhas vontades, mais a essência de Deus vai fluir da minha vida. O Espírito Santo de Deus, ele flui de nós quando somos prensados, quando somos esmagados. Por que você está falando isso, pastor? Olha para a vida de Jesus, irmão. Jesus foi levado para o Getsemane. Aliás, ele foi para o Getsemane para fazer uma oração. Jesus já sabia o que ia acontecer. Getsemane é conhecido como Jardim da Prensa. Era lá que o fruto da oliva era esmagado. Jesus foi para lá, não foi à toa. O nome Getsemane não está na Bíblia à toa. Jesus foi para lá, e a Bíblia diz que quando ele estava orando, no lugar do seu suor saía sangue. Jesus estava sendo prensado na sua vontade, porque ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava dizendo: a minha vontade é de sair disso aqui. A minha vontade é de sair correndo disso aqui. Porque o Deus, 100% Deus, também era 100% homem. E Jesus, como Deus, sabia o que ele ia sofrer. Ele sabia o chicote, ele sabia a humilhação, ele sabia o guspe, ele sabia a injustiça, ele sabia o peso da cruz, ele sabia tudo. E a sua humanidade gritava: eu não vou suportar porque eu estou sendo esmagado. Mas sendo esmagado, Jesus estava produzindo o combustível para permanecer aceso. Porque quando ele saiu do Getsemane, ele continuou aceso quando ele foi injustiçado, ele continuou aceso quando ele foi chicoteado, ele continuou aceso quando a cruz foi para suas costas, ele continuou aceso quando ele foi pregado, e olhou para o ladrão da cruz e disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ele continuou aceso quando ele olhou para o Pai e disse: está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado porque ele estava aceso, está consumado porque ele foi prensado, está consumado porque ele não fraquejou. Sabe, irmãos, a igreja brasileira, ela precisa estar preparada para a prensa. Oh, Jesus, como eu queria pregar outra mensagem. Oh, Senhor, como eu queria. Mas um dia eu disse para Ele que eu seria fiel a tudo aquilo que Ele me revelasse. Eu não quero distorcer. Estejam prontos para a prensa. Estejam prontos, porque Deus vai prensar a igreja. Porque o mundo está vendo só o fruto. O mundo está vendo só uma igreja frutífera, uma oliveira frutífera. Está bonito, está verde, está chamativo, está cheio de holofotes, está tudo lindo.
Mas o Senhor diz, não é isso que eu chamei vocês para carregar. O mundo precisa saber que vocês são muito mais do que isso. Vocês são muito mais do que uma reunião de domingo com um telão ligado. Vocês são muito mais do que um bando de gente que carrega uma Bíblia e no trabalho diz que é cristão. Vocês são muito mais do que isso. Vocês são cheios do Espírito Santo. Vocês são cheios de azeite. E é esse azeite que vai ser aceso para que vocês iluminem o mundo. Sabe, irmão? A lâmpada acesa, ela é diferente de uma lâmpada apagada em muitas coisas. Não somente naquilo que você vê, mas principalmente no seu propósito. Uma lâmpada acesa, ela traz à tona tudo aquilo que está desarrumado. O Ramon pregou uma mensagem aqui quinta-feira, Jesus como Deus revelou algo para ele. O Ramon disse o seguinte, ele disse, Jesus contou 3 parábolas, a primeira da ovelha perdida, a segunda da dracma perdida e a terceira do filho pródigo. E ele disse, na primeira parábola da ovelha perdida, a ovelha está viva. E ela sabe que ela está perdida, porque ela não está mais no rebanho, então ela tem consciência de estar perdida, e quando ela está perdida, ela ouve a voz do bom pastor. Mas no segundo caso é o mais dramático, porque no segundo caso, a Bíblia diz sobre uma dracma perdida, uma moeda perdida dentro de casa, e essa moeda, por não ter vida, ela não sabe que ela está perdida, ela acha que ela está tudo normal, porque ela está dentro de casa. Esse segundo caso é o caso da igreja. Essa segunda parábola somos nós. Irmão, nós estamos muito mais parecidos com uma dracma perdida do que com um filho pródigo. Porque a gente diz, estamos voltando. Não, na verdade nós precisamos nos achar. Porque nós estamos muitas vezes perdidos dentro da igreja. Sabe por que nós estamos perdidos dentro da igreja? Porque termina uma reunião como essa, eu vou para casa brigar com a minha esposa. Porque termina uma reunião como essa, eu não consigo quebrar o meu orgulho para dizer eu estou errado. Isso significa que nós somos como uma dracma perdida dentro de casa. Uma dracma que acha que está tudo certo, mas mal sabe ela que o seu dono não sabe onde ela está. E para achar essa dracma, Jesus deixou um caminho. E ele disse, acenda a luz. A Bíblia diz, não se acende uma candeia e se coloca debaixo da mesa, mas se coloca no alto da casa para que ilumine toda a casa. Deixa eu te falar uma coisa, querido, se Deus te acender aqui hoje, não é para você ficar bonito, brilhoso. A hora que Deus te acender, você vai revelar coisas desarrumadas na sua casa, na sua família e na sua vida. Você vai tomar um susto e você vai assustar muita gente. Porque a hora que você acender, não é a Disney que você vai ver. Na hora que você acender, você vai ver uma casa completamente desarrumada. Mas é no meio dessa bagunça que o Senhor diz, varra com diligência. Arrume a casa. Porque você vai encontrar aquilo que você perdeu dentro de você. Aquilo que você perdeu dentro de você. O Senhor vem aqui essa noite para dizer, ei, candelabro meu, antes que a luz se apague, eu vou acender você. E você vai ver a bagunça que está a tua vida. Você vai ver a bagunça que está a tua família. Você vai ver a bagunça que está o teu casamento. E quando você vê, agora é tua responsabilidade. Pega essa vassoura, enche do Espírito Santo, varre essa casa, procura atentamente, porque tem um tesouro guardado nesse lugar. Deixa eu te falar, você não precisa de outra família, você não precisa de outra esposa, você não precisa de outros filhos, você não precisa de outra igreja, você precisa achar o que você perdeu dentro de você. Varre a casa. Varre a casa. Sabe, irmãos, eu quero encerrar essa mensagem contando para vocês. Eu fui celebrar. Eu digo celebrar porque quando a pessoa volta para o Senhor, não tem outra palavra. Você vai lá e ora, pede para o Espírito Santo, mas a pessoa está voltando para o Senhor. No céu é uma celebração. Então eu fui num velório ontem.
Fui convidado pelo Yuri, que toca teclado aqui com a gente. É uma mãe, amiga da mãe dele, que perdeu o filho, 33 anos. Jovem, saudável, praticante de exercício físico, fazia academia, adepto de atividade física. Contraiu uma gripe, achou que era Covid, testou, não era. Se agravou, internou, testou de novo, não era Covid, evoluiu para uma pneumonia, ficou 5 dias na enfermaria, 8 dias na UTI e faleceu. 33 anos. 33 anos. E eu estava lá e o Senhor falando profundamente comigo. E o Senhor dizendo: Lúcio, um dia a lâmpada apaga. Um dia a cortina fecha. Um dia, Lúcio, não tem mais amanhã. Então, Lúcio, grita para a minha igreja que não há mais tempo, que eles não têm esse tempo. E aí Deus então trouxe para mim uma palavra que eu relutei. Eu falei: Jesus, como que eu vou levar essa palavra num momento, numa tragédia dessa, com essa família sofrendo do jeito que está? Eles não vão entender. E Deus falou assim: você confia? E eu digo: eu confio. Então ele me deu essa palavra. Eu quero que você coloque para mim Tiago capítulo 4, verso 13. Tiago capítulo 4, verso 13. Tiago capítulo 4, verso 13. Olha o que diz: Eia agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Próximo versículo. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Sabe o que é o nosso problema? É que a gente foi ensinado num evangelho que faz a gente projetar sempre para amanhã, para o domingo que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, a bênção que você já carrega. O evangelho da prosperidade, o evangelho do engano, diz que você precisa correr atrás de algo que Deus já colocou dentro de você. Então não seja enganado. A luz que precisa ser acesa já tem um combustível em você chamado Espírito Santo. Você não precisa correr atrás disso. Deus já colocou isso em você. Então que Ele te acenda aqui essa noite, que Ele te acenda aqui, para que você saiba que se você tiver mais um dia, ou se você tiver mais 100 anos na terra, você vai viver até o último dia, aceso para a honra e glória do Senhor. E se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor. Fica de pé no seu lugar. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Talvez você entrou aqui apagado, desistindo da vida. E o Senhor veio aqui essa noite para dizer para você: o combustível já está aí. Mas você precisa liberar o acesso. O Senhor quer acender você aqui. O Senhor quer que você seja aceso. E o acesso é você quem dá. A parte dele Ele já fez. Ele colocou o azeite e Ele vem com o fogo. Mas é você que diz para o Senhor: Senhor, me acende. Porque eu quero sair daqui e eu quero iluminar a minha casa. Eu quero iluminar meu casamento, eu quero iluminar meus filhos, eu quero iluminar meus amigos. Eu quero iluminar essa cidade, Senhor. Eu sei que eu carrego algo precioso, mas o Senhor precisa me acender. Acender essa chama, Jesus. Se você é essa pessoa que está aqui, sai do seu lugar e vem aqui na frente. E Deus vai incendiar vocês aqui essa noite. Deus vai incendiar vocês aqui. Céu descer, tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Os
líderes da igreja, por favor, já vem orar com os irmãos aqui. Vem orar com eles aqui. Coloca a mão neles aqui, para que o Senhor os incendeie, os acenda. Todo poder, enquanto a chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo. Enquanto a chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder. Enquanto a chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder. Tu tens todo o poder. Enquanto a chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder. Faz arder teu fogo em meu coração. Estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá. Sopra, Espírito Santo! Sopra, Espírito Santo! Acende a tua igreja! Acende a tua igreja! Teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Vem quando a chama queima, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder. Tu tens todo o poder é teu! Enquanto a chama queima, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder. Reacende! Em teus olhos fez eu me apaixonar. Somos apaixonados pelo teu fogo! Queimou todos os outros amores. Não há outros amores! Só o Senhor! Teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. E eu ainda tenho fome. Só quem ainda tem fome! Vem, Senhor! Vem, Senhor! Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir no céu. Responsável. A chama não vai apagar. Nos dois lobos responsáveis. A chama apagar. Faz arder teu fogo em meu. Sim, Deus! Faz arder. Sim, Deus! Sabe o que nos move? Sabe o que nos move?
o que nos faz todo dia acordar e pensar quem precisa ser alcançado. Sabe o que nos move? Quando nós olhamos para o nosso recurso financeiro e nós repartimos. Sabe o que nos move quando a gente é criticado por uma sociedade que não entendeu o evangelho verdadeiro e ainda está embanhada de religiosidade? Sabe o que nos move a não parar? Sabe o que nos move a não parar? É um fogo que queima, é um fogo aceso pelo Espírito Santo. Nós somos chamados para ser como uma vela que vai queimando e vai diminuindo. Vamos queimando e vamos diminuindo, porque quem tem que crescer é Ele. Então que eu diminua e que Ele cresça, e que eu seja consumido pelo Espírito Santo, mas que Ele seja exaltado, que Ele seja exaltado. Sim, Deus, sim, Deus. Aleluia. Vocês que vieram aqui à frente, façam assim com as mãos. A liderança toda agora que está aqui orando, estenda as mãos para eles aqui. Nós declaramos sobre a vida de vocês agora um renovo do Senhor, um reacender da paixão, um recomeço, um acender do Espírito Santo. Aquilo que estava apagado na vida de vocês, aquilo que não tinha mais graça, aquilo que não tinha mais alegria, aquilo que tinha perdido o sentido. Hoje o Senhor vem aqui para dizer para você: hoje eu estou reacendendo essa chama, eu estou reacendendo você. Candelabros preciosos, preparados, talhados na pressão. Hoje eu reacendo vocês, hoje eu reacendo vocês, hoje eu reacendo vocês. Recebe da palavra de Deus, receba do Senhor, receba do Senhor. E se você crê, aplauda o nome de Jesus, aplauda o nome de Jesus. A ti toda a honra e toda a glória, a ti, Senhor, a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Erga suas mãos por mais um instante. Que o amor de Deus Pai, que se fez tão presente nessa noite, através de tudo que foi feito aqui, de tudo que foi iniciado aqui, de tudo que foi recomeçado aqui, esteja presente na tua vida como uma chama acesa agora, permanentemente. Eu declaro sobre a vida de vocês uma igreja acesa para iluminar uma cidade, uma igreja acesa para iluminar e mostrar tudo aquilo que precisa ser arrumado, uma igreja que vai denunciar, não porque é religiosa, mas porque é acesa, porque é acesa, uma igreja que vai denunciar e que vai ajudar a reconstruir, que não vai ter nenhum problema em pegar uma vassoura e varrer com diligência, porque nós sabemos que na cidade de Tuiutaba existe um tesouro de Deus, existe um tesouro de Deus, pessoas lá fora, tesouros do Senhor, almas compradas com sangue, almas compradas com sangue pelo valor que elas tinham. Que o amor de Deus Pai, que se revelou na graça do Filho Jesus, favor imerecido, para que hoje nós estivéssemos aqui nesse ambiente, debaixo de um Espírito Santo de Deus, que entrou no mundo através de Cristo Jesus, e trouxe para nós comunhão, consolo e unidade em um só Espírito. Estamos ligados uns nos outros, somos peças do mesmo candelabro, cheio de unção, acesos para o Senhor. Que Tuiutaba agora receba os filhos iluminados de Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aplauda o Senhor mais uma vez. Ei, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos encerrados. Deus abençoe cada um de vocês.